Opa, você que tá ligado aqui no canal do Saltfoot, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Carneiro e estou dando abertura a esse vídeo onde nós vamos falar sobre uma possível polêmica na escalação da seleção brasileira. Antes de mais nada, queria dizer para você que é novo aqui no canal, não conhece o canal, se quiser se inscrever, fique à vontade, tá bom? Agora sim, vamos para o vídeo. A má fase de Fernando Diniz na seleção brasileira tem dado dor de cabeças para o torcedor que é fanático pela seleção e não perde um jogo. Afinal, vários recordes negativos vêm sendo quebrados nesses últimos jogos de eliminatórias para a Copa. Tanto é que muitos já até pedem a demissão do treinador da seleção antes que o estado fique pior. Afinal, a seleção está quase fora da zona de classificação para a Copa do Mundo e corre sério risco de ficar fora caso perca o próximo jogo contra a Argentina. Mas pensando bem, não vale tanto a pena demitir o Fernando Diniz agora. Afinal, ele está desde o início, né? Já fez todas essas datas FIFAs e, além do mais, ele tem 2 amistosos no ano que vem para fazer, para dar o cargo para o Carlo Ancelotti, provavelmente. Ainda não é certo que o Ancelotti vem, mas é quase certo. E aí o Diniz passaria o bastão para o técnico italiano, que com certeza viria para tentar salvar esse estado da seleção nas eliminatórias. O que acontece é que o Fernando Diniz só tem mais esse jogo no seu contrato pelas eliminatórias a ser cumprido. Afinal, estamos no final do ano e as eliminatórias só voltam no ano que vem após esses 2 amistosos. Antes disso, Fernando Diniz não tem nenhum jogo de eliminatórias, ou seja, demiti-lo agora não faria sentido. O que não fez sentido foi ter trazido o Fernando Diniz para a seleção. Por mais que ele seja um técnico muito bom, e isso é comprovado, todos os clubes que ele passou, ele deixou uma marca boa, mesmo não tendo conquistado grandes títulos na maioria, ele vem se consolidando cada vez mais e conquistou a Libertadores pelo Fluminense, junto com o Campeonato Carioca, né? Então, eu acredito que o Fernando Diniz tem um ótimo trabalho sim, mas não é um trabalho para seleções. E o motivo é bem claro, o trabalho dele é autoral, é um trabalho que leva muito tempo e muito treino para ser adaptado aos jogadores, e na seleção não se tem todo esse tempo, não se tem todo esse treino, e os jogadores estão jogando em vários clubes diferentes, com sistemas de jogo diferentes, com filosofias de jogo diferentes, e aí acaba não dando liga. E a gente tem visto isso quando o Brasil pegou seleções realmente competitivas. Se você analisar, contra a Bolívia, que é talvez a mais fraca seleção da América do Sul no momento, o Brasil passeou, bailou, enfim, fez tudo que o Fernando Diniz gosta no seu estilo de jogo. Agora, contra o Peru, que é uma seleção que está muito mal também nessas eliminatórias, o buraco já foi mais embaixo. O Brasil sofreu para ganhar, fez um gol ali no finalzinho, ganhou por 1-0 e ficou por isso mesmo. Agora, pegando seleções realmente competitivas, como é o caso da Venezuela, que é uma seleção que muita gente debochou quando o Brasil não conseguiu a vitória, tomou um empate, etc. Mas a realidade é que a Venezuela é uma seleção que está numa crescente muito grande, tem um trabalho muito bom, tem jogadores de qualidade e é uma seleção super competitiva no momento. Inclusive, tem grandes chances de ir para a Copa. É uma seleção mais competitiva que o Chile, que o Peru, que a Bolívia e por aí vai. Mas contra a Venezuela o Brasil teve até uns momentos muito bons. E ali ficou a expectativa de que, de repente, num jogo grande, o Brasil pudesse crescer. Esse jogo seria contra o Uruguai. Mas o que acontece é que o Uruguai deitou e rolou em cima do Brasil, que não conseguiu fazer nada. O Brasil perdeu por 2-0 para a seleção uruguaia lá em Montevidéu, encerrando um jejum de 22 anos, onde o Brasil não perdia para o Uruguai nas eliminatórias da Copa. Absurdo. Mas não para por aí. O jogo contra a Colômbia foi talvez o estopim, a gota d'água, aquela coisa que enfureceu os torcedores completamente. Afinal, Fernando Diniz mais uma vez atuou mal e a seleção estava sem identidade nenhuma. Os jogadores estavam completamente descompromissados, dava para ver que a marcação não estava encaixando e o Fernando Diniz adotou uma escalação completamente
maluca, né, para jogar contra a Venezuela, jogando com 2 meio-campistas apenas e 4 atacantes. E os atacantes trocando de posição constantemente ali no ataque, desgastando eles e inclusive não deixando com que eles tivessem fôlego para atacar no segundo tempo. Isso foi muito claro, visto que o próprio Rodrigo, que foi substituído ali na metade do segundo tempo do jogo contra a Colômbia, o Diniz alegou que ele estava cansado, né, que ele estava exausto. E a gente viu isso no Martinelli também. Enfim, os jogadores do ataque ali estavam bem cansados devido a essa troca de posição constante e não resultou em nada. Até porque a Colômbia tinha um meio-campo muito forte, meio-campo sólido, com vários jogadores, né? Eram 5 jogadores, sendo 3 meio-campistas e 2 atacando pelas alas. E o meio-campo do Brasil tinha 2 jogadores, ou seja, não tinha como. O Brasil acabava ficando com um buraco ali no meio-campo e foi aí que a Colômbia dominou a seleção. No final das contas, o Brasil até chegou a abrir o placar no iniciozinho do jogo, mas depois dali foi domínio completo da Colômbia, que virou o jogo para 2-1 e ganhou do Brasil, fazendo algo inédito na história, onde o Brasil nunca tinha perdido 2 partidas de eliminatória seguidas. Aconteceu, infelizmente. Bom, o tempo acaba ditando muitas coisas. Invariavelmente isso iria acontecer uma hora ou outra. Os recordes negativos iam ser quebrados, seja por Fernando Diniz ou por outro técnico. Mas isso acontece justamente após uma Copa onde a seleção brasileira foi eliminada de maneira dolorosa, um momento em que a seleção brasileira não tem um grande craque como o Neymar, que se lesionou, e num momento em que a seleção brasileira precisava retomar essa confiança. Mas o que vem acontecendo é isso, uma seleção sem identidade. Está acontecendo uma transição, né, da juventude, e o que se vê é um time completamente desorganizado, né, nas mãos de um técnico que é um técnico limitado para treinar uma seleção onde se precisa de muito tempo para o trabalho dele fluir. O trabalho de Diniz é muito bom, mas é bom a longo prazo. A curto prazo é o que vocês estão vendo aí. Então, há 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas consecutivas, a seleção brasileira se vê desesperada para ganhar de uma vez, encerrar essa zica. Porém, olha o que espera a seleção. Pois é, o próximo jogo vai ser na terça-feira, amanhã, eu estou gravando esse vídeo na segunda, terça-feira contra a seleção da Argentina, simplesmente a atual campeã do mundo. Está certo que a Argentina perdeu de forma contundente para o Uruguai em plena Argentina, lá no estádio La Bombonera, né? Perdeu por 2-0. Mas ainda assim a Argentina é a líder das eliminatórias, lidera com sobra e ainda por cima tem uma seleção muito bem recheada de bons jogadores e muito bem treinada por Scaloni, né? Lionel Scaloni, que é um técnico fenomenal. Em termos de resultados, essa é uma das melhores seleções da Argentina na história do futebol. É impressionante a constância de bons resultados que essa seleção tem. Ela chegou a ficar invicta mais de 30 jogos antes da Copa do Mundo e na Copa do Mundo perdeu alguns jogos, mas conseguiu se recuperar e foi lá e ganhou, né, o torneio em cima justamente da França, que era uma seleção muito forte. E aí eu fico pensando, imagina se o Brasil perde para a Argentina no Maracanã, e aí, como é que fica? Perder em casa seria algo muito ruim, muito mesmo, mas nessa situação seria terrível, pois o Brasil não só provavelmente ficaria fora da zona de classificação, né, por um bom tempo até voltar às eliminatórias, como perderia para o seu maior rival, atual campeão do mundo, em casa. Imagina o vexame, imagina o clima que ficaria dentro da seleção brasileira. E aí, numa situação delicada dessas, fica óbvio uma coisa: o Fernando Diniz não pode continuar inventando moda. Ele precisa ser um pouco mais pragmático, porque não dá para perder esse jogo contra a Argentina, embora seja no papel o jogo mais difícil que o Brasil pode ter na América do Sul. Mas o Diniz precisa mexer no time de alguma forma. E quando eu digo mexer no time, não é só colocar jogadores novos. Eu falo também sobre trocar a formação, encaixar outro sistema de jogo. Afinal, Fernando Diniz nunca jogou com esse esquema que vem jogando ultimamente em todos os jogos nos times onde ele comandou. 4 atacantes é um sistema único em que ele usou algumas vezes, principalmente no Fluminense, na Libertadores da América, deu certo, mas
Deu certo por todas as circunstâncias que eu já falei atrás. Muito treino, os jogadores já adaptados com o sistema e muitos dias para treinar, etc, etc. Agora, se depender do que nós vimos no treino aberto da seleção brasileira, ele não vai mudar praticamente nada, pois a seleção jogou praticamente com o mesmo time que jogou contra a Colômbia e com a mesma formação, mesmo sistema tático. A única diferença é que ele adicionou 2 jogadores aí, substituiu os titulares, né? A primeira mudança foi a substituição do Renan Lodge pelo Carlos Augusto. E, na minha opinião, já deveria estar jogando ali, né? O Renan Lodge nem era para ter entrado em campo contra a Colômbia. Teve uma atuação muito ruim. Não tanto quanto a do Emerson Royal, que, pasmem, foi mantido. A outra troca foi Gabriel Jesus no lugar de Vinícius Júnior, que está machucado, não tem condições de jogo. É uma pena, pois Vinícius Júnior é mais um daqueles jogadores que pode desequilibrar o jogo. Talvez o nosso maior craque tirando o Neymar, aquele jogador diferente que pode decidir a partida numa arrancada, num lance, numa jogada individual. Infelizmente ele foi tirado por lesão. E aí entrou o Gabriel Jesus. Lembrando que há 2 dias atrás o Fernando Diniz já tinha testado o João Pedro no lugar do Vinícius Júnior. E aí você deve estar se perguntando loucamente neste momento, e o Endrick? Por que ele não testa o moleque? Afinal, o Endrick entrou só no finalzinho do jogo contra a Colômbia e não vem sendo tão testado nos treinos como muita gente acha que deveria. Tem gente que acha que o Endrick já deveria ter sido testado como titular, inclusive contra a própria Colômbia. Contra a Colômbia não aconteceu isso, ele não foi nem titular e muito menos foi a primeira opção quando o Vinícius Júnior se machucou. O João Pedro foi colocado no seu lugar durante o jogo e correspondeu mal. O atacante não jogou bem. Tentando entender pela cabeça do Fernando Diniz, o João Pedro é um atacante que é muito bom para o esquema tático, né? Como se fosse um Roberto Firmino piorado. Mas é um jogador jovem, é um jogador que tem personalidade, é um jogador que está numa fase razoavelmente boa no Brighton, apesar dele ser reserva no time inglês, mas é um jogador que abre espaço, né, para os outros jogadores de ataque chegarem com contundência. É um jogador que até tem um bom passe também, é um jogador que pode voltar para buscar essa bola, é um atacante mais móvel, assim como o Gabriel Jesus também é. Mas tem uma coisa que me preocupa muito mais do que o Endrick, ou o João Pedro, ou o Gabriel Jesus no ataque, que é exatamente a formação da seleção brasileira. Se o Fernando Diniz não mudar nada, como foi nos treinos, e realmente for com essa mesma formação contra a Argentina, eu duvido que o Brasil saia com a vitória. Inclusive, acho que há grandes chances de passar um vexame. Afinal, a seleção da Argentina também tem um meio-campo muito bom, muito sólido. E é um meio-campo que tem a liberdade de flutuação do Lionel Messi, simplesmente o atual melhor jogador do mundo, um jogador incansável que continua fazendo partidas antológicas pela sua seleção, e é um jogador que simplesmente não pode ficar livre. Ele simplesmente vai ficar flutuando ali no meio-campo, onde tem apenas 2 jogadores para estar marcando ali, fora o resto do meio-campo da Argentina, que é apoiado por alas também. Na minha opinião, o ideal era a seleção entrar com um 4-2-3-1 para esse jogo. Eu acredito que na cabeça do Diniz ele não faria isso. Talvez ele pudesse entrar com 4-4-2, por que não? Ele usou muitas vezes essa formação no Fluminense, e é uma formação bem mais sólida, né? Considerando que tem um meio-campo com mais jogadores, mais preenchimento, e ainda tem aqueles 2 atacantes ali na frente que podem ser atacantes móveis, como o Fernando Diniz gosta. E aí, com o 4-4-2, tu pode ter várias alternativas ali no meio-campo para preencher e evitar com que fique um buraco ali e a Argentina fique rodando a bola como quiser por aquela área. E quem tem essa mesma linha de pensamento que eu é nada mais nada menos do que Paulo Vinícius Coelho, PVC, na minha opinião um dos melhores comentaristas de futebol do cenário atual. O cara é uma enciclopédia do futebol e veja só o que ele disse para o UOL, abre aspas. Deveria ser um meio-campista, ou Joelinton ou Veiga, puxar o Martinelli para o ataque e fazer um time com um sistema diferente, talvez um 4-4-2, com um meio-campista a mais. A seleção brasileira precisa de mais controle, especialmente numa partida com campeões mundiais. O Brasil tem muito trabalho para fazer. Dá para jogar bem assim.
A prova disso é o trabalho no Fluminense, mas eu prefiro o meio de campo mais composto porque o jogo é muito difícil. Mas e você, concorda comigo, concorda com o PVC e com outros comentaristas? Acha que a seleção deveria ser mais cautelosa, que o Fernando Diniz deveria colocar uma formação com mais preenchimento no meio campo? Você acha também que o Endrick deveria ser o titular? Deixe a sua opinião aí nos comentários e se você gostou do vídeo, é claro, por favor, dá um likezinho para apoiar aqui o canal, ajudar na divulgação, vamos crescer esse canal aí e vamos bater de frente com os maiores desse Brasil, beleza? Você que me acompanha aqui no canal Saltfoot, muito obrigado pela sua audiência, eu encontro você no próximo vídeo. Valeu!